Olá, eu sou o professor Paulo Henrique Silva e esta é a minha série de estudos bíblicos em vídeo com o intuito de conhecermos e prosseguirmos e conhecer a Palavra de Deus. Quero incentivá-lo a aguçar o seu interesse a estudar a Palavra do nosso Deus. Por meio destes estudos, nós vamos tratar de diferentes temas, nós vamos verificar, apreciar, examinar as Escrituras para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes e obreiros aprovados da palavra do nosso Deus. A intenção nesta nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro de hoje, é tratar de um tema extremamente relevante, o Concílio de Jerusalém, a primeira reunião para debater doutrina na história do cristianismo. Estamos tratando de um evento relevante que irá determinar toda a história do cristianismo na sua sequência. Fazendo uma linha do tempo, verificando a trajetória daquilo que motivou o Concílio de Jerusalém, a pregação do Evangelho aos gentios. Posicionando em Atos 10, Pedro prega ao centurião romano em Cesareia. Avançando para Atos 11, temos os missionários anônimos que descem de Jerusalém e vão para Antioquia da Síria, uma importantíssima cidade do Império Romano, a terceira maior cidade do Império Romano, e ali uma igreja predominantemente gentílica e não judaica se desenvolve com a ação destes missionários. Estamos em Atos 13 agora. Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária pela região da Frígia, da Galácia, ali implantando igrejas, levando a palavra do Senhor, trazendo o conhecimento do Evangelho. Sim, a povos gentios, a povos não judeus, a povos pagãos. Então, três momentos importantes. O primeiro momento em Cesareia, o segundo momento em Antioquia da Síria e o terceiro momento na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Vamos contextualizar o Concílio de Jerusalém mais proximamente. Estamos por volta do ano 49 ou 50 depois de Cristo, posicionados em Antioquia da Síria, logo após o retorno de Paulo e Barnabé da primeira viagem missionária. Estão reunidos ali na igreja, prestaram contas, relatórios à igreja, e há uma expansão do cristianismo naquela região. A partir de Antioquia da Síria, também o cristianismo, sendo uma rota comercial importante, chegou a outras partes do Império Romano. Paulo e Barnabé dedicados à pregação do Evangelho e com muitos testemunhos do que havia acontecido quando da sua primeira viagem missionária junto aos povos não judeus, como o Espírito Santo havia descido sobre os gentios, tal como havia sido sobre os judeus. O número de cristãos gentios aumentava consideravelmente e, com isto, algum embate com respeito à observância da lei mosaica, da lei de Moisés, a observância da circuncisão, aliança de Deus com Abraão frente aos gentios, para aqueles que estavam se convertendo, para os não-judeus. Havia, sim, um lugar de fala do judeu como sendo o povo escolhido, o povo que herdou a herança de Abraão, a aliança da circuncisão, e agora outros povos estavam aceitando o Messias que tinha vindo, o Messias judeu. Jesus era um judeu, e esta discussão se acalorava na igreja em Antioquia, até que foi realmente necessário debater com profundidade qual seria a rota da conversão, por assim dizer. O gentio que quisesse se tornar cristão, ele deveria primeiro se tornar judeu? Ou o gentio poderia ser cristão diretamente, sem
ser primeiro um prosélito, sem ser primeiro um convertido ao judaísmo. Era necessário dar voz a esses diferentes atores, era necessário acolher a discordância, era necessário ouvir todas as partes, e para isto foi instituído o concílio em Jerusalém. Paulo e Barnabé, com companheiros, seguem para Jerusalém, a fim de que lá, num concílio apostólico, junto com os discípulos, os presbíteros, os apóstolos de Jesus, este assunto fosse levado à luz. Era realmente um aspecto fundamental no crescimento da igreja no período apostólico. Mas havia também um pano de fundo. O cristianismo era uma seita judaica, inclusive uma seita marginal, uma seita que não era reconhecida como tal por todo o judaísmo, ou o cristianismo era algo novo, independente do judaísmo. Esse ponto de inflexão era necessário de ser discutido junto ao colégio apostólico. Daí o concílio. O que é um concílio? Uma reunião de autoridades, autoridades da igreja, autoridades eclesiásticas, que tem o objetivo de discutir e deliberar. Do concílio deve sair uma decisão sobre questões de doutrina, questões pastorais e até mesmo questões de costumes. Neste caso, era uma questão doutrinária que determinaria a continuidade do cristianismo no mundo não judaico. Esta leitura, Atos capítulo 15, é imprescindível, recomendo fortemente que você siga esse estudo. A discussão, então, se fez presente naquele momento em Jerusalém, mas não parou por aí. Ela teve desdobramentos após o concílio, e um argumento que Paulo usou no concílio e depois em suas cartas está exemplificado em Gálatas 2,16. É necessário complementar o sacrifício de Cristo na cruz por meio da circuncisão e da observância à lei? Há algo que nós precisamos acrescentar ao sacrifício de Cristo na cruz para que sejamos salvos? Paulo escreve aos Gálatas respondendo: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. A justificativa é a fé em Jesus Cristo tão somente. Parece bastante claro nos nossos dias, mas naquele momento, em meados do primeiro século, no fortalecimento da igreja, no período apostólico, esse assunto merecia um grande debate. Paulo e Barnabé deslocam-se de Antioquia, da Síria, passam pela região onde hoje é o Líbano e chegam a Samaria, prosseguindo a sua viagem até a Judéia, até Jerusalém. Nesse percurso encontram muitos irmãos cristãos já convertidos ao cristianismo que se alegram com todo o relato de Paulo e Barnabé sobre a conversão dos gentios. Isto fortalece, isto aumenta o ímpeto, incentiva Paulo e Barnabé para a sua argumentação quando chegarem em Jerusalém. Atos 15:3 deixa bastante claro como havia uma acolhida de maneira geral da aceitação dos gentios para o cristianismo, da aceitação dos gentios para a pregação do evangelho, e que isto fosse então tratado com minúcias, tratado com liberdade dentro do aspecto apostólico daqueles que conviveram com Jesus. Chegando em Jerusalém, nós vamos observar talvez um contraponto, há uma divergência teológica a esse respeito, mas vale a pena aqui fazer menção. O grupo que desceu de Jerusalém para Antioquia da Síria e ali debatia, ensinava de forma diferente de Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia, dizia que os gentios precisavam ser circuncidados, leia-se, cumprir a lei, para que fossem salvos. Chegando em Jerusalém, Paulo e Barnabé encontram uma argumentação ligeiramente diferente. Aquele grupo que debateu em Jerusalém disse que os gentios já salvos
precisavam ser circuncidados para fazerem parte da igreja. Então a circuncisão era condição para a salvação, ou não era condição para a salvação, mas era condição para a continuidade da vida junto dos judeus convertidos. São dois aspectos que também caberiam, eram discordâncias que deveriam ser acolhidas, respeitadas e chegassem a uma conclusão, uma deliberação no concílio. A palavra de Pedro iniciou, e Pedro tinha uma experiência muito grande, missionária com gentios para relatar. Ele começou com o grande discurso de Pedro, por ocasião de Pentecostes. Depois Pedro foi a Samaria, pregou aos samaritanos que tinham alguma relação étnica com os judeus, e num terceiro momento Pedro prega exatamente aos gentios, aos romanos em Cesareia. Então Pedro fez uma sequência de pregar aos judeus, aos meio-judeus ou com uma relação étnica com os judeus, os samaritanos, e com os exclusivamente gentios na casa de Cornélio. E Pedro testemunha como o Espírito Santo não fez diferença na sua obra, no seu poder, com respeito aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. A salvação passa a ser discutida. A salvação provém da graça ou provém das obras? A salvação é recebida pela fé ou é recebida por merecimento? Então estamos observando aqui, vamos esticar, que a salvação provém da graça, a salvação provém da fé. A salvação não vem das obras e a salvação não é recebida por nós por meio de merecimento. A discussão prossegue e chega a uma conclusão após toda a argumentação de Paulo e Barnabé e a liderança de Tiago. Tiago, o grande líder da igreja naquele momento, dá a palavra final, demonstrando que era necessário acolher a diversidade na unidade da igreja cristã, mas que os gentios que se convertiam deveriam abster-se da contaminação dos ídolos, esse é um assunto que vai prosseguir no Novo Testamento, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Todas essas menções são a Levítico. Portanto, o não-judeu convertido ao cristianismo deveria deixar estas práticas. Não que elas fossem necessárias para a salvação, mas que eram práticas que já nos mostravam o caminho da santidade, da santificação, de deixar o paganismo, de deixar as trevas e viver na luz de Cristo por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Os gentios não eram, então, obrigados a se circuncidarem, bem como os judeus não eram obrigados a deixar de circuncidar os seus filhos. O judeu não precisava deixar as suas práticas, e os gentios deveriam deixar de lado apenas algumas práticas para categorizá-los dentro de um novo ambiente de religiosidade cristã. Esta decisão do Concílio de Jerusalém não foi nada conservadora. Foi uma decisão inovadora. Foi uma decisão disruptiva. Rompeu efetivamente com o judaísmo. A partir desse ponto, o cristianismo passa a ter um caminho próprio, independente do judaísmo. Isto adquire novas feições, inclusive nos dias de hoje. Nós temos, sim, muitas discussões, divergência de doutrina, mas toda essa diversidade está sob o poder do Espírito Santo de Deus, que dá a cada um de nós o verdadeiro entendimento. Deus acolhe tanto judeus, descendentes de Abraão, quanto gentios, descendentes da fé de Abraão. Não é por etnia, não é pelo sangue, mas é pela fé. Mas devemos prosseguir em uma vida de santidade. O Senhor ordenou,
Isso nós vemos em Atos 13, concordando com Isaías 49, que o Senhor nos fez luz para os gentios, para que nós venhamos a levar a sua palavra de salvação até os confins da terra. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos sentimentos. Deus demonstrou isto aceitando a cada um de nós, aceitando a nós, gentios, bem como havia aceitado aos judeus, nos dando o seu Espírito Santo, como deu o Espírito Santo para os judeus a partir de Pentecostes. Não há distinção. O Concílio de Jerusalém chega a bom termo, chega a uma deliberação que nós devemos receber a Cristo como Senhor e Salvador, aceitar o testemunho dos apóstolos, aceitar esta decisão, e não é necessária a circuncisão para a salvação. A salvação vem pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Quero, irmãos, queridos amigos, deixar a vocês esse estudo à disposição, também encorajá-los a ler todo o capítulo 15 de Atos e que nós venhamos a nos encontrar, se for da vontade de Deus, em um novo estudo tratando sobre um novo tema relevante sobre a palavra de Deus. Muito obrigado, um grande abraço, que a paz de Cristo esteja contigo e com a sua família.